Agora vamos de saúde, os procedimentos estéticos vêm crescendo cada vez mais. As técnicas de harmonização facial, por exemplo, despertam o interesse de muita gente a cada dia que passa. Mas olha, especialistas alertam para alguns cuidados que devem ser seguidos. Hoje quem traz as orientações para a gente é a dermatologista Ana Paula Witt. Bom dia, doutora. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Doutora, a gente começa o nosso bate-papo justamente mostrando para quem está em casa um pouquinho o que é a técnica de harmonia facial. A gente tem aqui, a senhora trouxe para a gente uma tela que já mostra esse procedimento no rosto, né? Em algumas partes do rosto. Sim, a harmonização facial é um procedimento especificamente médico e também entra outros profissionais, porque o que as pessoas querem hoje é aparentar-se muito bonito, porque estamos na era digital, então temos muito selfie, muitas redes sociais, então isso é uma procura imensa dos consultórios dermatológicos, odontológicos, maquiadores, micropigmentadores, até mesmo cabeleireiros, ou seja, é um procedimento que envolve várias áreas, por isso que se chama harmonização facial. E quando a gente fala dessa harmonização facial, nós temos aí as áreas, né, da sobrancelha, dos olhos. Sim. Tudo isso está envolvido, doutora? Tudo. Isso aqui vocês podem ver que temos umas flechinhas que geralmente é o que o pessoal quer, eles querem um up no rosto. Ninguém quer ter mais papada. Ninguém quer ter linha de expressão. Ninguém quer ter linha de expressão ou suco nasogeniano. Quer ter uma sobrancelha bem delimitada, não quer ter olheiras, não quer ter um lábio muito fino ou desarmônico com as suas medidas áureas, que é muito importante a gente falar sobre as medidas áureas, que são essas medidas que a gente coloca na natureza, tem numa flor, numa concha. Existem pessoas ou personagens do cinema que têm medidas áureas perfeitas, como por exemplo Brad Pitt, não? Mas também temos personagens que não têm medidas perfeitas, como Angelina Jolie, que é uma mulher lindíssima, mas com um lábio fora das medidas áureas. Então depende muito da elegância do profissional que vai manusear esse rosto. E aí surgem as dúvidas, né? A senhora trouxe as outras orientações para a gente em relação à idade, Sim. por exemplo. Sim. Adulto pode fazer? Olha, a idade para harmonização facial deveria ser a partir dos 30 anos, mas eu tenho muitos pacientes que vêm aos 20 anos ou que ganhou de 15 anos uma definição do seu arco mandibular ou querem empinar um pouquinho a pontinha do nariz ou quer ter um lábio mais grosso. Na adolescência, é possível ser feito? Não deve ser feito na adolescência, absolutamente. Outro cuidado em relação ao tempo, né? O tempo mínimo de um procedimento para outro, período justamente, né? Sim, olha, os tratamentos, existem alguns tratamentos, Diane, que pode ser feito no mesmo dia. Por exemplo, você vai modificar uma pele com um laser, você vai fazer uma micropigmentação, você vai fazer um preenchimento com um bioestimulador ou um ácido hialurônico, ou vai aumentar um lábio. Mas sempre é preferível esperar um dia, ou uma semana, ou um mês, dependendo do que diga o seu médico, para que não tenha influência de processos inflamatórios. Isso está relacionado também a vários procedimentos de uma única vez no rosto, né? Exato. Os procedimentos em conjunto dependem muito da habilidade do médico e da primura do paciente. Às vezes um paciente vai de viagem ou tem uma festa e quer rapidamente modificar o seu rosto. Realmente me lembra muito aquele filminho dos Jetsons, não sei se vocês lembram, muito antigamente, onde a gente enfia o rosto num forno e sai completamente diferente. Essa expectativa existe muito no nosso paciente, mas tem que deixá-lo tranquilo, pouco a pouco é melhor. E era o que a senhora estava conversando com a gente, essa expectativa, essa euforia pelos resultados, justamente chama a nossa terceira tela as orientações, um profissional qualificado, produtos de qualidade e não fazer nada em casa sozinho para evitar os efeitos colaterais. Claro, né, assim, existem pessoas que querem fazer micropigmentação sozinho ou querem colocar... Existem muitos procedimentos que abrangem toda a harmonização facial. Então, ele deve ter o cuidado de ter pelo menos uma orientação, uma avaliação com um profissional qualificado, como vemos aqui, para evitar os efeitos colaterais. Quais são os efeitos colaterais de uma má harmonização facial? Edemas,
paralisias faciais, porque pega um nervo que não deve ser feito nos procedimentos dos injeções, que a gente coloca ácido hialurônico, botox, etc. Então é muito importante esse discernimento, essa tranquilidade e essa avaliação. Perfeito. Doutora Ana Paula Witt, dermatologista, muito obrigada pelas orientações. Tá bom? Nosso tempo encerrou, o tema é vasto, mas a gente volta a conversar novamente. Obrigada, Obrigada tá? a vocês. Bom dia. Obrigada.